Quando eu me empolgo é assim. Quando eu me empolgo é assim, eu faço um monte de vídeo de uma vez. Quando eu me empolgo eu faço dessa forma, tá certo? É assim que eu faço. Bem-vindos aí a mais uma videoaula. Tô com energia toda. Tomei um Guaramix. Mentira. Então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos falar, queridos alunos, de grupos e componentes. Muito bem. Você já deve ter notado que quando você pega um cubo ou qualquer outro objeto e encosta em outro e depois tenta separar, você já deve ter notado que o bicho cola, mas cola que é bonito. Por exemplo, tem esse negócio aqui, eu vou mover, colocar ele aqui em cima, quando eu solto, ele se transforma com esse outro objeto, ele corta, né? Isso acontece quando você coloca linhas sobre faces, que são coplanares, ok? E isso acontece quando você coloca linha sobreposta com linha. Ou, no mínimo, encaixa um ponto no outro. Por exemplo, vou dar alguns Ctrl Zs aqui. Se eu pegar esse ponto e colocar lá naquele outro ponto, eu não encostei em linha absolutamente nenhuma. Mas encostei um ponto no outro. Colou. Já era. Ó, você vai ver um caso. Se você tem um V-Ray instalado, que eu acho que você tem, se você não tem, se lascou. Tá? Porque eu vou falar como criar uma esfera depois no SketchUp. Mas eu vou só criar aqui, ó, esse V-Ray Sphere. Vou explodir. Clica com o botão direito, vai em Explode. Isso daqui é só para você ver, tá? Reverse Faces. E vou mover isso daqui. Deixa eu mover um pouco para cima. Então, eu peguei do nada, mas estou movendo para cima. Ok? Mover para o lado agora até ele entrar ali dentro do cubo. Se não tiver nenhuma linha coplanar ou nenhum um vértice encostando na linha ou qualquer outra coisa, eles não se mesclam, como foi o caso aqui agora. Mas se por algum motivo, qualquer uma dessas coisas acontecerem, eles vão se unir, tá? É muito difícil você conseguir unir uma esfera em algo assim, tá? Por que eu movi ele para cima um pouquinho naquela hora? Porque se eu for assim, ó, essa linha aqui, que está exatamente no centro, ela é coplanar da linha de baixo do meu... Então pode ser que cole. Nesse caso não colou. Ah tá, não colou porque as minhas linhas estão escondidas, ok? Mas vamos lá, pessoal. Como evitar que isso aconteça? Tá? Deixa eu dar alguns Ctrl Zs. Como evitar que isso aconteça? Primeiro, para evitar que algo cole em outro, você deve separar os seus objetos em grupos ou componentes. Então vamos lá. Ó, antes de mais nada, deixa eu criar uma cópia desse meu negócio aqui. Você já sabe como faz isso. Utilizei a ferramenta Move. Se você não sabe, vai ver o vídeo anterior. Assiste o vídeo anterior que você vai ver. Então vamos lá, ó. Fiz uma cópia. Esse daqui eu vou transformar em grupo. O que eu fiz aqui? Triplo clique. Cliquei com o botão direito e fui Make Group. E esse outro eu vou transformar em componente. Make Component. Ele aparece essa janelinha, não vamos falar sobre ela agora. Vamos simplesmente clicar em Create, tá? Muito bem. Esse é um grupo e esse é o componente. Você consegue me dizer a diferença olhando? Não. Não consegue. Tá? Você não consegue dizer qual é a diferença de um para o outro. Tá? Vamos falar de algumas coisas aqui. Ó. Vou fazer uma cópia do grupo. Você já sabe como faz isso. E vou fazer uma cópia do componente. Selecionei dois objetos. Você pode fazer cópia de mais de um objeto de uma vez só. Estou movendo. Lembra que eu falei que você aperta o Ctrl? Você pode apertar o Ctrl em qualquer momento da sua ferramenta Move, menos depois que você dá o segundo clique. Então note que eu dei um clique no nada, estou movendo para frente e vou apertar o Ctrl novamente.
Apertei o Ctrl novamente, estou fazendo uma cópia. Vou dar o segundo clique para finalizar. Esse meu cubo aqui, paralelepípedo, ou qualquer outra coisa que seja, é uma cópia desse. E esse é uma cópia desse. Tá dando para entender? Muito bem. Esse daqui é uma cópia de um grupo e esse daqui é uma cópia de um componente. Basicamente, existem outras coisas, mas basicamente a diferença é que o grupo, se você editar, como que se edita um grupo? Vamos lá, um grupo e um componente. A partir do momento que você cria um grupo ou um componente, você não pode mais selecionar linhas e faces. Você só consegue selecionar, então, o grupo por completo. Para selecionar linhas e faces e fazer qualquer edição nesse grupo, você deve dar um clique duplo. Essa informação é muito importante. Vai ter muita gente novata, que vai tentar fazer as coisas e, professor, não tá dando certo, professor, eu tô fazendo isso e não tá dando certo, professor. Olha só, eu dei um clique duplo com a ferramenta Select, apertei barra de espaço, dei um clique duplo, entrei dentro do grupo. Como que eu sei que eu estou dentro do grupo? Se você, na primeira aula, colocou o mesmo layout que o meu, tá? Isso varia de layout para layout. Quando eu dou um clique duplo, nota que os outros objetos mudam de cor. Eles ficam meio desmaiados, como diz uma aluna minha. Uma aluna minha, um dia eu estava lá, né? Estava dando um curso presencial em Manaus. De repente eu recebo uma mensagem no WhatsApp: professor, eu não estou conseguindo, que o meu quadrado está meio desmaiado. Eu ignorei, fui dormir. No dia seguinte eu perguntei para ela: vem cá, o que quer dizer desmaiado? E ela me explicou: é esse efeito aqui, ó. Então tá desmaiado ali. Né? Se você está me assistindo, você sabe quem você é. E as outras pessoas que estavam na sala também. Então olha só, ficam assim, ó, meio apagados, ok? E o meu objeto, que está dentro do grupo, fica com esse trastejadinho em volta. Isso significa que agora eu posso selecionar linhas e faces e editar. Então, ó, vou editar esse meu objeto aqui, ó. Como que eu saio da edição de um grupo? Ou eu, com a ferramenta Select, aperto ESC, ou eu clico fora do grupo. Se eu der um clique em qualquer lugar dentro desse quadrado aqui, ó, desse cubo, dessa coisa aqui, eu não saio. Mas se eu der qualquer clique fora dele, eu saio. É o sal. Duvida? É o sal. Tem gente que não vai entender essas piadas. Tem gente que não assiste YouTube igual eu assisto. Mas é o sal. Vamos lá. Agora eu vou editar esse meu cubo. Vou desenhar uma linha aqui. Notem que a linha está fininha. Isso quer dizer que eu separei essa face dessa. Agora eu vou dar um push and pull aqui. Ok? Notem que a minha cópia não aconteceu nada com ela. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o meu componente. Dei um clique duplo, agora sim eu posso selecionar linhas e face e posso editar para sair a mesma coisa. Ou eu aperto ESC ou clico fora. Vou desenhar uma linha em cima, aqui no meio, de midpoint para midpoint. E notem que foi criada uma linha no outro. Vou utilizar o push and pull. Vou procurar essa referência aqui. E notem que a cópia do meu componente também foi editada. Você, Adriele, você é a menina. Tem gente que também não vai entender essa piada, né? Não assiste YouTube igual eu assisto. Eu assisto muito YouTube. Eu sou desde que eu descobri o YouTube, que eu não assisto mais televisão. Não assisto. Eu posso assistir programas de televisões no YouTube, porque lá o filtro que eu quero assistir é muito legal. Então olha só. Você só vai utilizar componente quando você tiver mais de um objeto na cena que serão idênticos. E se você precisar editar um, o outro também deverá ser editado. Caso contrário, utilize grupos. Por quê? Por quê, professor? Por quê? Antes de falar o porquê disso, me lembra aí de voltar, deixa eu falar para vocês. Se você não prestou atenção nisso e não viu que era um grupo, e for fazer uma edição, por exemplo,
Vou desenhar aqui, ó, de midpoint para midpoint. A linha ficou o quê? Escura. Além de ficar escura, quando eu dei o outro clique do outro lado, ele continua desenhando uma linha. Isso quer dizer que eu ainda posso continuar desenhando. Isso quer dizer que ela não está cortando a face. Aí eu utilizo o push and pull. Professor, não tá dando, professor. Me ajuda aqui, professor. Ô, professor, me ajuda aqui. Tava conversando na hora que eu tava explicando. Tava conversando na hora que eu tava explicando. Olha só. Você, meu querido, está em um grupo. Você não pode editar esse grupo a não ser que você entre dentro dele. Então eu vou entrar dentro desse grupo e aí sim eu posso desenhar o que eu quiser. E anotem a diferença. Midpoint para midpoint parou de desenhar a linha. Por quê? Porque ele fechou um loop aqui, ó. Um aqui e outro aqui. Ele divide essa face e eu posso fazer edição. Não vou fazer isso agora. Por que, voltando agora ao assunto, por que que você não pode sair criando componente para tudo? Porque todo componente que você cria no seu objeto, mesmo que você delete, ele permanece lá. Vou mostrar. Windows Components. Aqui você pode buscar componentes no 3D Warehouse. Bloco já pronto para quem vem aí do CAD. Aí tem bloco de cadeira, tem bloco de não sei o quê. Que bloco? É componente, é grupo, é modelo, bloco. Pode chamar de bloco, tô brincando. Então aqui você pode buscar. Se você clicar nessa casinha In Model, você vai ver todos os componentes que você já carregou na sua cena. E você pode tirar esses componentes daqui, ó, e ir colocando na sua cena quantas vezes você achar necessário. E se você deletar todos os seus componentes, notem que ele continua aqui. Isso quer dizer, por isso que tem gente que tem só uma casinha simples, mas o arquivo está com 300 megas, 400 megas, 500 megas. Por quê? Por quê? Porque ela está criando componente, essa cabeçuda dessa pessoa fica criando componente, usando componente. Ah, não gostei dessa mesa, vai lá e deleta. Já o grupo não, o grupo você usou, deletou, acabou. É só isso. Então, se você quiser tirar realmente o componente que você não vai utilizar mais, você clica nesse setinho aqui, ó, Details, e vai em Purge Unused. Você vai retirar tudo aquilo que você não está utilizando. Fala comigo. Não, fala. Eu sei que vão achar que você é doido aí onde você está assistindo, mas os que não estão sendo utilizados, muito bem. Ninguém fala essa merda. Tudo bem. Então você dá um Purge Unused, ele vai tirar tudo aquilo que você não estiver utilizando. Ok? Como saber se um objeto é componente ou se é grupo? Depois que um grupo está criado, você pode, antes de falar sobre isso, que é a questão que eu levantei, você pode transformar ele em componente. Quando você clica em Make Componente em um grupo, tá? Você transforma esse componente, esse grupo, em componente. Notem que ele não abre aquela janelinha inicial de criação de componente, porque ele vai respeitar tudo que tiver já no grupo, inclusive o nome e tudo mais. Ok? Depois nós vamos falar daquela caixinha mais especificamente. Como saber se é um grupo ou se é um componente? Você pode criar uma cópia, ok? E editar, só que aqui eu tenho só 2 cubinhos. Eu posso ter um objeto muito mais complexo e pesado. Fazer uma cópia de um componente pesado pode travar seu SketchUp por dias e por meses, dependendo da sua máquina. E nós vamos falar de configurações aí depois, tá? Você pode saber se é um grupo, se é um componente, clicando com o botão direito e indo em Entity Info. Informação da entidade. Entendeu? Então, se eu vou em Entity Info, ele me dá várias informações aqui. Em que layer está, o nome desse objeto. E se aqui em cima, você vai ver aqui, ó, Solid Group. Group é grupo. Notem que se eu clicar em cima do componente, ele vai dizer aqui, ó, Component. Component. E aqui você pode modificar várias coisas aqui, ó. Tá? Você pode modificar várias coisas aqui. Tudo que está editável está aqui. E aí definição, nome, isso é besteira.
Ninguém usa isso, só inicialmente. Só inicialmente. Mas eu vou falar sobre essas coisas depois, tá? Aproveitando que eu estou falando sobre o Entity Info, eu vou falar... Não vou falar. Não vou falar. Deixa pra lá. Depois eu falo do Entity Info. Então, dessa forma você pode saber se é um grupo ou se é um componente. Ok. Mamá. Gostei. Então, dessa forma você... Peraí, alguma coisa fez... Ah, tá. É lá o Facebook que abriu ali. Você pode saber a diferença entre um grupo e um componente. Ok? Vamos lá. Mais uma coisa aqui. Quando você está criando grupos e componentes. Eu vou desenhar esse quadradinho aqui, tá? Clica com o botão direito e cria um grupo. Make group. Vou tirar esse grupo daqui. Notem o que aconteceu. Beleza, né? Vou voltar ele para o lugar. Vou mover ele para cima. Ai, meu Deus. É só botar para cima. Setinha para cima. Mas o professor falou que se eu botasse para cima, ele ia se mover. Ai, meu Deus do céu. Tem gente que baixa alguma coisa do 3D Warehouse. Aí tem lá, né? A capa, a casa dele bonitinha lá. Aí ele vai. Tá aqui. A casinha bonitinha. Aí ele vai e baixa do 3D Warehouse uma cadeira. Vou desenhar a cadeira aqui mesmo. Ó, eu já aprendi com o professor que eu posso copiar. Então eu vou copiar. Vou utilizar o push and pull. Ó. E agora, professor? Ai, professor, como é que tá ficando, professor? Professor, tá bom? Olha só o que eu vou fazer. É aqui mesmo que eu quero. Traz pra cá. Um tamborete. É um tamborete. Vou deletar isso aqui. Eu sei que existem milhares de formas de fazer isso. É possível você determinar que só vai ter front face na sua cena? Não. Mas é possível você inverter. Então, ó, vou desselecionar as front face. Clique com o botão direito. Reverse faces. Tá? Vou selecionar isso daqui. Clicar com o botão direito. Make group. Tá? Aí a pessoa tá lá, baixou do 3D Warehouse, colocou o bichinho ali. Colocou o bichinho ali, quer botar em cima. Ai, meu Deus do céu, o professor ensinou. Eu me lembro que o professor ensinou que eu posso ir de uma referência para outra. Aí tenta buscar essa referência aqui. Ai, não tá dando, professor. Professor, o que eu faço, professor? Vou desistir, professor. Não quero mais, professor. Gente, grupos e componentes podem ter uma propriedade chamada glue, que é cola. Então ele cola aonde você onde você colocar ele, tá? Principalmente se for um componente, tá? Mas já eu falo de componente. Então, para você desgrudar ele da superfície que você criou ou colocou ele inicialmente, você precisa clicar com o botão direito e unglue, descolar. A partir desse momento você pode descolar o seu objeto, tá? Não adianta botar para cima, não adianta apertar Alt, não adianta fazer nada. Então, tá colado, a única forma que você tem de fazer esse descolamento é dar um unglue, tá? A não ser que você move isso daqui também para fora. E aí você pode mover para cima também. Não pode. Ele está colado. Ele está colado. Tá? Não pode. Eu achei de verdade que podia, mas não pode. Então você tem que dar um unglue. Pronto. Agora você consegue mover ele para cima. Tá difícil? Aperta para cima. Que ele trava na referência azul. Ok, meus queridos. Reverse faces. Tem só uma coisa na criação do componente que você deve prestar atenção. Opa, o que eu fiz aqui? Eu não queria transformar isso daqui não. Reverse faces. Tem uma coisa na criação do componente que você precisa prestar atenção. Eu tenho esse mesmo quadrado. Lembra que quando eu fui aqui, Make Group, ele criou o grupo ali normalmente. Olha só, dei um Ctrl Z. Selecionei esse bichinho, vou clicar com o botão direito e vou em Make Component. Ele dá aqui, por incrível que pareça, essa minha versão do SketchUp,
já vem marcado Replace Selection with Component, tá? E tem inclusive esse Cut Opening aqui. Olha só a diferença, pessoal. Com esse Cut Opening e esse Replace Selection with Component, ele vai criar o componente, e se eu retirar ele daqui, ele não fez o furaco ali. Não, mas o grupo também faz esses furaquinhos. Nesse caso não, porque eu dei um unglu, né? Mas tá bom. Notem aqui, ó, que se eu entrar dentro do componente e deletar, eu fico com esse buraco ali, tá? Deixa eu testar isso com o grupo, porque se acontecer a mesma coisa, ó, entrei, delete. Oxe, espera aí, volta. Selecionei só a face, deleto. Ah, ele cria o furaco também, olha só que interessante. Ele cria o furaco também, o grupo. Então é uma coisa que o professor não sabia, ninguém sabe tudo. Então grupos também são capazes de criar furacos. A diferença é Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. O grupo eu posicionei ali, ele não criou furaco, nem o componente vai criar. Ctrl C, Ctrl V, nenhum componente vai criar. Por quê? Porque eu estou trabalhando em cima de um componente. Deixa eu testar aqui que é face. Deixa eu mover Ctrl V. Aqui ele vai criar o buraco com o componente. Deixa eu copiar o grupo aqui. Ctrl C, Ctrl V. Ah, tá. Que legal. Que legal. Então, vamos lá, ó. Aqui não funcionou por quê? Ele já cria o buraco ali. Mas posso te dizer uma coisa? Posso te falar uma coisa? Com toda sinceridade do mundo, e que nós sobrevivemos de acordo com a crença e ressalva de qualquer um que tenha a sua objetividade focada aí na racionalidade do ser humano, isso eu não falei nada com nada. Mas posso te falar uma coisa? Você não vai utilizar isso. Esse cut opening, você não vai utilizar isso. Primeiro que você não tem parede de papel. Primeiro que você não tem uma parede de papel. Sua janela, sua porta não vai ter uma parede de papel assim. Não vai, tá? Segundo, que ele só faz buraco em uma parede de papel. Ele não funciona em uma parede com espessura, tá? O buraco que é criado pelo componente e pelo grupo, ok? A diferença que eu estava querendo falar sobre... Voltando agora, tá? Tô voltando à parte que eu estava falando, que eu fiquei surpreso em saber que o grupo também faz furacos. Mas voltando aqui. Caraca, tá quente pra caramba. Eu fechei a porta para não fazer barulho e tô suando. Olha só. Tem vezes, se Deus quiser vai dar certo o que eu quero dizer agora, que se eu selecionar esse daqui, vou criar um componente, ó, Make Component. Tem vezes, e na maioria das vezes, ele não vem nem com o Cut Opening, nesse caso ele não vai abrir um buraco. Por quê? Porque ele não está no centro, ele não tem um buraco mesmo para abrir. E geralmente ele não vem com esse Replace Selection with Component. Reparem sempre nisso, porque sempre tem que estar com esse Replace Selection with Component. Ok? Sempre tem que estar. Por quê, pessoal? Porque se você clicar em Create e for aqui, ó, Windows Components, ele vai estar aqui. Ele vai ser criado um componente. No caso é esse daqui, ó, componente #2. #2 é nós, mano, paz e amor. Ele está aqui, mas ele não foi criado aqui. Notem que ele continua sendo uma face simples e não é um componente. Então, quando você tem linhas sobrepostas e tenta criar o componente, Make Component, ele não vai aparecer aqui, ó, Replace Selection with Component, ok? Ele é criado aqui, ele vai ser colocado no seu in home aqui, em home, em play, em model, sei lá. Vai ser colocado aqui, mas ele não vai ser criado aqui. Então sempre se preocupem em esse Replace Selection with Component esteja ativo, a menos que você não queira isso. Eu duvido muito, eu nunca criei um componente que eu não quisesse que ele fosse colocado no... Sei lá, eu nunca precisei disso. Então sempre
marco essa opção e aí pronto, eu criei meu componente ali, ok? Tá? Eu separei ele do meu objeto diferente desse outro lado aqui, que eu não tenho um componente criado. Aqui eu tenho. Eu posso até pegar esse componente 2 aqui, ó, que é esse componente que eu criei, mas ele não foi colocado exatamente onde ele estava antes, como foi o caso desse daqui. Tá joia? A gente vai precisar dessa informação para mais na frente, tá bom? Bom, pessoal, sobre grupos e componentes, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre componentes, porque tem algumas coisinhas que a gente pode falar e se aplicam também a grupos, tá? Deixa eu ver se... Não, pro grupo não tem. Pro componente tem. Pro grupo não tem. Então não se aplica a grupos, só a componentes mesmo. É porque eu fiquei surpreso com aquela outra informação que eu fui falar, e aí eu fui conferir se dessa vez eu também estava falando certo ou você estava falando a coisa errada. Né? Ninguém sabe tudo. Eu falei isso na primeira videoaula, né? Ninguém sabe, na primeira, aliás, no bate-papo inicial. Sempre aprendendo, ou foi nos outros vídeos, não sei, já falei isso. Eu sempre falo sobre isso, né? A gente descobre coisas novas sempre. Eu acho que nem quem faz o software sabe tudo que ele pode fazer. Mas vamos lá, pessoal, olha só. Claro que sabe, estou brincando. A gente vai falar depois mais sobre componentes, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Entity Info, para que serve mais. Só aproveitando aqui. Não, eu sempre falo só aproveitando aqui, mas essa daí eu vou falar quando eu for falar mais sobre o Entity Info, beleza? Um abraço, galera. Falou, até mais. Fui! Corta. Pode cortar. Corta.